Olá, meu nome é Lígia, atualmente estou na divisão de imunização como diretora. A divisão de imunização é uma divisão do Centro de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Controle de Doenças. E hoje nós vamos apresentar para vocês a estratégia de vacinação contra a dengue, a estratégia para o ano de 2024, a estratégia que foi discutida pelo Ministério da Saúde, pactuada tripartite, então, por meio das representações do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASEMES, onde se definiu essa estratégia, a atual estratégia de vacinação contra a dengue, levando em consideração o quantitativo de doses que o Ministério da Saúde conseguiu adquirir do laboratório Takeda, onde ele tem a questão de limitações de fabricação e, por conta disso, se estabeleceu prioridades para a vacinação contra a dengue no ano de 2024. Essa estratégia de vacinação contra a dengue, ela foi uma definição tripartite entre o Ministério da Saúde, o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que definiram então os critérios para a eleição dos municípios que iriam receber a vacina contra a dengue. Quais foram esses critérios, os critérios de escolha desses municípios? Primeiro, levou-se em consideração os municípios com a população maior de 100 mil habitantes e os municípios com alta transmissão da doença. A incidência da doença nos últimos 10 anos, então, de 2013 a 2022, maior número de casos da dengue em 2023, principalmente a partir de julho de 2023 ao início de 2024, e a predominância do sorotipo DENV2, principalmente no mês de dezembro de 2023. Aí, definindo esses municípios, se elegeu a região de saúde onde esse município estava inserido. Por conta disso, no estado de São Paulo, a região de escolha, segundo esses critérios, é a região de saúde do Alto do Tietê. Claro que tudo isso levou-se em consideração a recomendação do Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas em Imunização da Organização Mundial da Saúde, o SEIJ, e um número limitado de doses devido à capacidade produtiva do laboratório produtor. Então, o SEIJ avaliou, recomenda a vacinação para pessoas de 6 a 16 anos que vivem em ambiente de alta carga da doença e alta transmissão da dengue. Além destas recomendações, a recomendação do SEIJ, também o Ministério da Saúde levou em consideração o critério do Grupo Técnico Consultivo da OPAS da OMS, ou seja, a vacinação deveria ser em áreas específicas de alto risco da doença, então uma implementação que em regiões e cidades com a transmissão da doença, e também em países que já tenham uma política de vacinação para a população de adolescentes, que no caso o Brasil ele já tem um calendário de vacinação específico para os adolescentes. Então o Brasil entra nesses critérios desse grupo técnico consultivo da OPAS.
Ainda houve, para definição da população, né, houve também uma reunião a nível da Comissão Técnica de Assessoramento em Imunizações do Ministério da Saúde, e essa reunião teve como a recomendação de seguir as orientações do SEIG, da OMS, levando em consideração também a taxa de hospitalização. Então, para a definição da população-alvo de vacinação, levou-se em consideração a taxa de hospitalização no Brasil de 2019 a 2023, considerando o intervalo de idade na qual a vacina está licenciada no país, que no caso ela foi licenciada para uso no Brasil para as pessoas de 4 a 59 anos. Então, diante destas avaliações e também levando-se em consideração as recomendações do SEIG, o Ministério da Saúde fez um estudo segundo o extrato de população para se definir qual seria o melhor cenário para a recomendação da vacinação no país, né? Fez um recorte, então, levando em consideração a recomendação do SEIG, de 6 a 16 anos, com o quantitativo de doses disponíveis, seria possível, nesta recomendação, a vacinação em 14 regiões de saúde do Brasil e 225 municípios. Quando fizeram um novo recorte para 9 a 14 anos, né, melhorou o número de regiões de saúde, aumentou o número de regiões de saúde que poderia ser contemplado com a vacina e o número de municípios. E o melhor cenário foi justamente a população de 10 a 14 anos, onde, com o quantitativo de doses disponíveis, se chega a vacinar 37 regiões, disponibilizar a vacina em 37 regiões do país, regiões de saúde, em 521 municípios. Então, esta faixa etária, diante da disponibilidade da dose, né, foi o melhor cenário para a recomendação de vacinação no Brasil. Com relação aos ensaios de segurança, de efetividade, de eficácia da vacina, né, vocês sabem que para o registro de uma vacina no país, é necessário, primeiramente, passar por ensaios pré-clínicos, clínicos de fase 1, 2 e 3. Nos estudos de fase 3, onde já se oferta a vacina para um número maior de participantes do estudo, né, houve então uma recomendação, locais de estudo em países endêmicos, né, numa população, um N de mais de 20 mil pessoas na faixa etária de 4 a 16 anos, onde se avaliou a eficácia e a imunogenicidade da vacina. Então, é um número grande em países endêmicos, por conta disso que o SEIG, a OMS, faz a recomendação desta faixa etária, porque os outros estudos, vocês podem observar que é um N menor e em países não endêmicos. Então, esta avaliação é que levou a Organização Mundial da Saúde em recomendar a vacinação nesta faixa etária de 6 a 16 anos.
Para o recorte também da população de 10 a 14 anos, o Ministério da Saúde avaliou a taxa de internação por dengue por 10 mil habitantes, né, e segundo a faixa etária recomendada pela OMS, ou seja, de 4 a 16 anos. Então, quando se fez esse recorte, né, se chegou que, para a maioria das regiões do Brasil, a faixa etária que tinha o maior número de hospitalizações é a população de 10 a 14 anos. Novamente, corroborando a indicação de 10 a 14 anos para a vacinação. Diante da possibilidade de se aumentar o número de municípios, porque o Ministério da Saúde ele fez uma estratificação colocando em prioridades as cidades ou regiões do país que receberiam a primeira grade de vacina, né? E diante da possibilidade de aumentar esse número, o Ministério da Saúde, em vez de iniciar a vacinação para um número menor de municípios com a população de 10 a 14 anos, ele estratificou mais esta oferta da vacina, aumentando o número de municípios. Então, inicialmente, a vacina será aqui no estado de São Paulo, na região do Alto Tietê, para a população de 10 a 11 anos. Posteriormente, quando recebermos mais doses, esse grupo será expandido até 14 anos. Bom, a vacina dengue é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E ela é do laboratório fornecedor Takeda Pharma e foi registrada no Brasil para uso tanto em adulto como criança, dos 4 aos 59 anos. Mas a estratégia no Brasil será para a população de 10 a 14 anos, nas regiões de saúde, já de acordo com aquele ranking de prioridade, né? E inicialmente essa primeira grade será para a população de 10 a 11 anos. Então, é uma solução injetável e tem duas formas de apresentação. Esta primeira apresentação, onde nós temos a seringa e o liófilo. Então, o liófilo, vocês podem observar que ele está no frasco de tampa verde, né? E o diluente, ele pode ser tanto na seringa preenchida com o diluente ou com o frasco ampola também preenchido com o diluente. Esta primeira grade que nós receberemos é com validade para abril de 2024, nesta apresentação de seringa preenchida com diluente e o frasco com o liófilo. Posteriormente receberemos esta segunda apresentação. Cada frasco, cada dose é um frasco monodose, né? E a dose é de meio ml. A sua aplicação é exclusivamente pela via subcutânea e o prazo de validade se mantido em condições sobre refrigeração, ou seja, entre 2 e 8, tem uma validade de 18 meses após a data de fabricação. A sua utilização após a abertura do frasco e a sua diluição, ela deve ser imediata, mas por algum problema, se não for possível administrar naquele momento, ela tem uma validade pós abertura do frasco por 2 horas.
e desde que armazenado entre 2 e 8. Então, a temperatura de armazenamento é positiva entre 2 e 8. Agora a gente vai mostrar para vocês a diluição tanto da apresentação da vacina em frasco e o diluente em seringa preenchida, quanto da segunda apresentação. É uma diluição já trabalhada nas salas de vacinas, né? Mas a gente chama atenção com relação à questão da forma de como você vai introduzir o líquido no frasco da vacina. Então, deve ser retirado o lacre, feito a limpeza com algodão seco na parte superior do frasco, pegar a seringa preenchida com o diluente e introduzir a agulha de modo que a agulha fica lateralizada e a colocação do diluente, ele deve ser de forma lenta para que não ocorra a formação de bolhas no processo de diluição. Deve ser feita a homogeneização, então a seringa ela deve ser mantida, esse conjunto ela tem que ser, e a seringa onde estava o diluente, ele deve ser mantida no frasco, fazer a homogeneização desta vacina, aguardar 30 a 60 segundos, enquanto a solução ela fica límpida, e aí após a reconstituição da solução, ela pode variar a coloração de incolor a amarelo pálido, né? E ela não deve ter nenhum tipo de partícula dentro do frasco da reconstituição da vacina. Caso se perceba qualquer partícula, esse frasco deve ser notificado à queixa técnica no PeriWeb e posteriormente fazer a notificação também para a região de saúde da sua área de abrangência. Então, por exemplo, o GVE, o Grupo de Vigilância Epidemiológica da sua área de abrangência, para proceder o descarte posterior desta vacina. Após esse período, após a diluição, vai se aspirar com aquela seringa que estava acoplada no frasco ampola, né, e aspirar meio ml, trocar a agulha e aplicar a vacina. Agora, com relação à apresentação do diluente em frasco, a única diferença é que será necessário ter o insumo, ou seja, será necessário ter a seringa e a agulha para aspiração do diluente, né? Então, se retira o lacre tanto do diluente quanto do frasco onde contém o liófilo, faz a limpeza com algodão seco, utiliza-se a seringa e a agulha para aspiração do diluente, e essa mesma seringa faz o procedimento de inserir o diluente no frasco onde tem o liófilo. Tomando o mesmo cuidado, onde se deve deixar a seringa de forma lateralizada e inserir o líquido lentamente para não formação de bolhas no processo da diluição. O restante do processo é igual, a questão da homogeneização e da aspiração do conteúdo, ao volume da dose e a aplicação da vacina. Então, o objetivo principal dessa vacinação é a redução
das hospitalizações e óbitos pelo vírus da dengue na população-alvo, ou seja, na população de 10 a 14 anos. A meta definida pelo Programa Nacional de Imunizações, ou seja, pelo Departamento do Programa Nacional de Imunizações, é que no mínimo 90% do público-alvo tenha o seu esquema completo com a vacina contra a dengue, nos territórios eleitos para a vacinação. Portanto, o impacto da vacinação será percebido de forma a longo prazo, porque além de ser necessário a aplicação de 2 doses, né, o intervalo entre a primeira e a segunda dose, então além de ser necessário completar o esquema de vacinação, o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses. Como eu já falei, esta vacina ela é de aplicação exclusivamente pela via subcutânea, preferencialmente na parte posterior da região do deltoide. O volume da dose é de 0,5 ml. Agora, com relação à administração simultânea com as outras vacinas do calendário de vacinação do adolescente, né? Como vocês sabem, o calendário de vacinação é recomendada a vacinação HPV, meningo C, pode ter aquelas pessoas que ainda não receberam a vacina tríplice viral, precisam receber a vacina febre amarela, né? Então, avaliar sempre o esquema de vacinação. Mas a vacina contra a dengue, ela pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário de vacinação. Dessa forma, a gente até recomenda que se atualize o esquema de vacinação do adolescente, visto que ela pode ser administrada no momento da aplicação da vacina da dengue, visto que ela pode ser administrada com as outras vacinas. No entanto, como ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, é uma vacina nova, né, o Ministério da Saúde está recomendando um intervalo entre as vacinas vivas atenuadas de 30 dias. Então, o Ministério recomenda não administrar a vacina dengue concomitante com as vacinas tríplice viral, febre amarela e a vacina de varicela. A vacina contra a varicela, ela está aqui elencada porque, apesar dela não fazer parte do calendário de vacinação do adolescente, né, mas existem algumas estratégias onde é recomendada, como por exemplo, as indicações do CRI, em situações de surto, né, onde é necessário fazer o bloqueio vacinal, ou mesmo a administração em serviço privado. Quais são as precauções com relação à administração desta vacina? Né? Como hoje nós estamos vivenciando um aumento substancial de casos de dengue, né? Para aquelas pessoas não vacinadas e que foram infectados pelo vírus da dengue, deve-se aguardar um intervalo de 6 meses para o início da vacinação. Então, a pessoa que ficou doente, né, é necessário aguardar 6 meses para o início do esquema de vacinação. No entanto, naquela situação onde a pessoa tomou a primeira dose e foi infectado no intervalo entre a primeira e a segunda dose, né, deve-se manter um intervalo para a aplicação da segunda dose de 30 dias da doença, né? Lembrando que o esquema de vacinação é de
2 doses, sendo que o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses. Então, nesta situação, onde a pessoa tomou a primeira dose, nós temos que verificar 2 questões. Uma é o intervalo entre a doença e a segunda dose, que deve ser respeitado 30 dias, e também respeitar o intervalo, manter o intervalo também de 3 meses da primeira para a segunda dose. Hoje no Brasil nós temos disponível duas vacinas de laboratórios diferentes, vacinas contra a dengue. Então, neste momento não está permitido a intercambiabilidade entre essas vacinas. Então, começou o esquema de vacinação com um fabricante, tem que terminar o esquema com o mesmo fabricante. Na situação de doença febril aguda, como qualquer outra vacina, recomenda-se o adiamento da vacinação até a remissão desta fase aguda, para que não seja imputado esse sintoma à vacinação. Outra precaução é por questões de limitação do estudo, né? Então, para as pessoas que têm alguma condição crônica, doença crônica, né? Onde não se foi realizado estudo de segurança, é necessário avaliar o benefício-risco da vacinação. Então, nessa situação, é necessário que se discuta com o médico que atende o indivíduo com essa condição para se avaliar o benefício e o risco da vacinação. Outra precaução é com relação às pessoas que têm problemas de coagulação. Então, para essas pessoas se orienta a ter cautela na vacinação, para que não haja sangramento no local da aplicação. A única questão é nesta situação onde pode haver um sangramento no local da aplicação. É uma população que pode ter uma reação de ansiedade. A gente já vivenciou isso na época da administração, da introdução da vacina HPV na população, na época era de meninas, né? E a gente observou reação de ansiedade por conta do estresse desencadeado pelo medo da agulha, do medo da injeção. Então, nessa situação, recomenda-se, para evitar essa reação de ansiedade, que após a vacinação, os adolescentes permaneçam 15 minutos sentados para observação, e como a gente faz também com a vacina HPV. E recomenda-se também, como já se recomenda habitualmente em outras vacinas de vírus vivos, né? Aquelas mulheres que têm potencial para engravidar, né? Porque nós estamos falando de uma população adolescente, né? E deve-se, né, evitar a gravidez pelo menos por 1 mês após a vacinação. Também chamamos aqui, trazemos como uma precaução aqueles indivíduos que fazem tratamento com imunoglobulinas ou hemoderivados que contêm imunoglobulinas. Para esse paciente em tratamento, é recomendado esperar pelo menos 3 meses para a vacinação contra a dengue. Então, iniciar o esquema de vacinação contra a dengue. Quando isso não for possível cumprir esse prazo, considerar
o mínimo de 6 semanas após o término do tratamento, para então iniciar o esquema de vacinação, que a vacina, como a gente já disse, é uma vacina de vírus vivo atenuado, e esse tipo de tratamento ele pode, e o objetivo de considerar esse intervalo mínimo de 6 semanas é para evitar a neutralização dos vírus atenuados presentes na vacina. Quais são as contraindicações da vacina contra a dengue? Como a gente já falou, o estudo dessa vacina, ela é para aplicação de 4 a 59 anos. Então, pessoas que são menores de 4 anos e com 60 anos e mais, ela está contraindicada. Está contraindicada também para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aquelas que estão em terapias imunossupressoras, como quimioterapia, altas doses de corticoides. Então, nessas situações, ela também é contraindicada. Contraindicação também nos casos de anafilaxia ou reação de hipersensibilidade grave a qualquer componente da vacina ou então em dose anterior recebida. Pessoas com infecção por HIV, gestantes, mulheres que estejam amamentando. As crianças, então, em situações onde essas mulheres forem vacinadas inadvertidamente, né, recomenda-se que o aleitamento seja suspenso por 15 dias e, nessa situação, é importante o acompanhamento do serviço do banco de leite de referência para fornecimento do leite para essa criança durante esses 15 dias. Então, em situações onde a mulher que esteja amamentando crianças com até 6 meses de idade, se elas forem inadvertidamente vacinadas, é necessário a suspensão do aleitamento por 15 dias. Agora a gente vai trazer aqui uma questão muito importante, que é a conservação desse imunobiológico. Nós já falamos da questão das boas práticas, da questão do esquema de vacinação, da recomendação da vacina, quais são as precauções, as contraindicações, mas dentro do processo e dos certos da vacinação, a conservação do imunobiológico é extremamente importante, porque a gente precisa manter o imunobiológico em condições adequadas para a sua aplicação. Para isso, é necessário o uso durante o transporte, né, no momento de se transportar a vacina, o uso de caixas térmicas apropriadas, qualificadas para garantir a homogeneidade interna da temperatura e para que não haja a excursão de temperatura. Lembrando que o quantitativo de doses que recebemos atualmente é para vacinar 100% da população de 10 a 11 anos na região do Alto Tietê, que hoje está em 79.420 crianças e adolescentes da faixa etária de 10 a 11 anos. Então, é um quantitativo muito pequeno, né, onde não se pode ter excursão de temperatura e perder essas vacinas na sala de vacina por excursão de temperatura ou no momento de transporte. Deve ser registrado a temperatura desde a expedição, então quando saiu essa vacina para o município ou então para a estratégia de vacinação extramuro, como também o recebimento da caixa térmica no local de destino
onde será utilizada a vacina. É necessário um monitoramento contínuo da temperatura, né, visto que ele tem que ser mantido entre 2 e 8. E aí, nesta situação, nós estamos recomendando o uso do Data Logger, que é um termômetro que se consegue fazer esse monitoramento contínuo da temperatura durante todo o processo de transporte e armazenamento desse imunobiológico. Durante o processo de recebimento, conferência e expedição da vacina, é crucial minimizar a exposição à temperatura ambiente, ou seja, durante todo esse processo, ele tem que ser o mais ágil possível para diminuir o risco da exposição em temperatura ambiente. É necessário o registro da temperatura durante todo o período de transporte, como a gente já falou, esse monitoramento contínuo, o uso do Data Logger para esse monitoramento contínuo. E a elaboração de plano de contingência, caso haja algo que esteja fora de todo esse processo para situações de emergência. Por exemplo, houve queda de energia porque teve um temporal na cidade, enfim, ter um plano de contingência para evitar a excursão de temperatura, ou seja, a exposição deste imunobiológico em temperatura inadequada. Na ocorrência dessa excursão de temperatura, é necessário notificar no REDCap. Então, mantém a vacina em temperatura adequada, entre 2 e 8, faz a notificação, mantém ela segregada neste equipamento de armazenamento do imunobiológico e aguarda a conduta frente a essa excursão de temperatura. Esse REDCap é o link já utilizado para a notificação de excursão de temperatura das vacinas Covid-19 e já é um link já divulgado anteriormente. Bom, com relação ao registro da vacina, o registro ele será da dose aplicada, né? O registro ele será nominal no sistema de informação já oficialmente utilizado. Então, para as unidades da atenção primária, registrar a dose no ESUS APS. Nas unidades da atenção especializada, utilizar o CIPNI e no sistema próprio que interoperem com a RNDS, né? Então, a gente já é importante que esse sistema próprio ele já esteja com o script adequado para que essas doses apareçam na Rede Nacional de Dados em Saúde. A estratégia de vacinação, no momento da anotação, é a estratégia rotina e é importante que os dados do vacinado estejam atualizados no CadWeb. Então, sempre avaliar os dados pessoais do vacinado, endereço, o cartão nacional de saúde, deixar esse dado atualizado, porque é por meio desta informação que se avalia a cobertura vacinal. Então, caso o indivíduo não tenha um cartão SUS, o indivíduo que pertence à população-alvo, não tenha um cartão SUS válido, né, é necessário fazer o cadastro no CadSUS ou CadWeb, ou também pode-se utilizar o CIPNI para ter um cartão SUS válido e aí sim fazer o registro da vacinação. As unidades de saúde que utilizam o ESUS APS, que são as unidades da atenção primária, ou todas as unidades, elas
tem acesso ao CPNI por conta da movimentação de imunobiológicos, que também deverá ser feito para a vacina contra a dengue. Agora, qual que é o papel do profissional de saúde nesse processo de vacinação? É importante a orientação e educação dos pais e responsáveis da população, do adolescente que pertence à população-alvo, né, para que eles entendam da importância da vacinação, né, e permitam a vacinação como uma estratégia para diminuir os casos graves e hospitalizações causados pela dengue. É necessário fazer a avaliação do histórico de saúde daquele indivíduo, daquele adolescente, para avaliar se naquele momento ele tem alguma contraindicação ou se ele está num momento de adiamento da vacinação. Então é importante fazer a avaliação do histórico de saúde e também do histórico vacinal, visto que existe aquela recomendação de não vacinar as vacinas de vírus vivos atenuados, então tríplice viral, varicela e febre amarela, concomitante com a vacina da dengue. Então é necessário dar um intervalo de 30 dias entre essas vacinas. Então é necessário fazer a avaliação do histórico de vacinação. Fazer a preparação adequada desta vacina que será administrada, com as boas práticas de vacinação, levando em consideração as boas práticas, os certos da vacinação, né, para que esse adolescente seja vacinado adequadamente e não ocorra erros de imunização. A atualização constante do profissional que permanece na sala de vacina é extremamente importante, né? Com notas técnicas, com as informações pertinentes a esta vacinação. Notificação e investigação dos exames e dos erros de imunização em tempo hábil, em tempo oportuno, para que se tenha uma investigação adequada, e o monitoramento e cuidados pós-vacinação, que é aquela questão de deixar a criança ou adolescente pós-vacinação 15 minutos para observação, a questão do registro adequado, do monitoramento das estratégias de vacinação, do monitoramento da cobertura vacinal, né? Então, todo esse processo de trabalho é de responsabilidade do profissional de saúde. Com relação ao perfil de segurança dessa vacina, isso tem avaliado por meio dos estudos de segurança de fase 3 da vacina contra a dengue. Então, faz parte do processo de farmacovigilância para o registro dessa vacina e também a farmacovigilância, ela ocorre após esse registro, quando já está na fase de aplicação em vida real, na população em geral. Então, há necessidade de avaliação da segurança dessa vacina, porque só por meio da farmacovigilância é que se consegue detectar os eventos raros, né, que pode não ter sido detectado no momento do estudo de fase 3. Durante os estudos de fase 3, né, dessa vacina, se verificou que após a primeira dose, a maioria das pessoas vacinadas, após a primeira dose, tiveram reações locais e
sistêmicas, como também se observa em outras vacinas. Dos eventos locais, a maioria delas é dor no local da aplicação, né? Aí nós temos uma distribuição com relação aos eventos sistêmicos. Então, quase 1/3 da população vacinada, da população do estudo vacinada, teve cefaleia, né, dor de cabeça, 28% mialgia, 22%, quase 23% mal-estar, 19% astenia e febre em 8,9%. Lembrando que, como ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, as reações sistêmicas, elas são mais tardias, né? Após o 7º, na primeira, segunda semana após a vacinação. Enquanto que os eventos locais logo após a aplicação, no primeiro, segundo dia, e todas essas observações, todas essas reações, elas foram reações leves, né, e que se curaram espontaneamente e que tiveram uma duração máxima de 1 a 3 dias. Qual que é o objetivo da farmacovigilância? Assegurar a segurança da vacinação contra a dengue, monitorar a ocorrência dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, os eventos adversos de interesse especial, os erros de imunização, detectar e avaliar sinais de segurança, identificar e investigar conglomerados e surtos relacionados àquela vacinação, promover comunicação efetiva, gerar evidências e subsidiar a tomada de decisão. A estratégia da farmacovigilância no Brasil, e não vai ser diferente para a vacina contra a dengue, é uma estratégia de vigilância passiva, ou seja, necessária a notificação, primeiro a suspensão de que aquele evento, aquele evento pode estar relacionado à vacina. Então, é necessário a identificação, a notificação, para, então, se fazer a investigação daquele evento, né? Então, nesse momento, a necessidade de se intensificar a vigilância passiva, né, onde os exames, eles são classificados conforme a sua gravidade, né? Então, os eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou à imunização, eles são classificados quanto à sua gravidade, e os eventos graves, eles são de notificação compulsória imediata, então elas pertencem ao grupo de notificação compulsória e deve ser de notificação imediata em até 24 horas. Os eventos não graves, né, que são esses eventos que a gente já disse que são esperados com relação à vacinação, recomenda-se, por se tratar de uma vacina nova, que todos os eventos não graves também sejam notificados no ESUS Notifica. Os eventos inesperados também devem ser notificados, então aí se inclui os surtos e os erros de imunização. A notificação e investigação, elas devem ser oportunas e rápidas para se ter uma conduta adequada frente àquela situação encontrada. E para isso, né, houve
uma parceria com o Instituto Adolfo Lutz para que nas situações aonde da população-alvo, né, que são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, inicialmente de 10 a 11 anos, que tiverem, após a vacinação, sintomas, mesmo que sejam sintomas parecidos com a doença, né, que esses casos sejam notificados e que, como ESAV, porque eles estão no período de investigação e eles são supostamente atribuíveis à vacinação, e deve-se coletar uma amostra de sangue em tempo oportuno e deve ser encaminhado ao Adolfo Lutz, de acordo com já os protocolos definidos pelo Instituto Adolfo Lutz. Agora, como a gente já falou aqui, ela tem principalmente após a primeira dose, né, a possibilidade de viremia entre a primeira e a segunda semana, e aonde pode acontecer os sintomas, e nós estamos hoje vivenciando um momento de aumento de casos de dengue. Então, essas pessoas vacinadas e que têm os sintomas, elas devem ser notificados e coletada essa amostra de sangue até 4 dias do início dos sintomas, porque esse período de viremia é muito rápido, ele só dura 4 dias. Então, para ter uma amostra adequada e oportuna para o sequenciamento, porque essa parceria com o Adolfo Lutz é para o sequenciamento genético desse vírus, para a identificação se ele é um vírus vacinal ou se ele é um vírus causado pela infecção pelo vírus selvagem. Então, nesta situação, é importante que após os sintomas que a coleta ocorra até em 4 dias após o início dos sintomas. Então, a notificação, fluxo laboratorial no GAL, né, o cadastro, ele deve ser como uma amostra de ESAV. Então, todo o processo ele tem que ter a identificação aqui como a dengue, né, escolher a doença, o agravo como dengue, né, e aqui também conter essas informações. A única coisa que a gente chama atenção é com relação ao número do SINAM, que deve constar aqui nessa notificação, e também a escolha aqui nesse campo como dengue e a vacina, que significa dengue, evento adverso, vacina. Então, ele já vai estar como um campo que aparece e você vai ter que escolher selecionar essa opção. E quando se seleciona essa opção, o fluxo dentro do próprio IAL, ele vai ser diferenciado, porque ele está já dizendo que é para a investigação de um possível ESAV, principalmente dos ESAVs graves, né? Então, ele vai seguir um fluxo diferente da notificação do agravo como doença. Ele vai ser como um evento adverso da vacina. Na estratégia da farmacovigilância, nós pretendemos fazer um estudo de monitoramento de efetividade da vacina. Para isso, a gente vai fazer o cruzamento do banco de dados de vacinados
com o banco de notificação da dengue, do agravo no Sinam, para essa população, para a população-alvo da vacinação. Então, é importante que, no momento do preenchimento da ficha do Sinam relacionado à dengue, se faça o preenchimento do cartão SUS do indivíduo que está com essa suspeita. Porque nós vamos fazer o cruzamento do banco de dados de vacinados com o banco de dados de notificados de suspeita de dengue. E o campo que é comum entre esses sistemas é o cartão SUS. Apesar dele não ser de preenchimento obrigatório na ficha de notificação, este campo a gente está solicitando que ele seja preenchido com um número de cartão SUS válido para que a gente faça, então, esse monitoramento da efetividade da vacina. Nenhuma solução ela é isolada, né? É necessário todos os processos já realizados para que tenha sucesso e o controle de epidemias, de surtos da doença, né? E no caso da dengue é necessário que todas as ações de controle vetorial sejam mantidas, intensificadas para o controle do vetor e da doença. Visto que a estratégia de vacinação contra a dengue, ela é a longo prazo, então é necessário se manter todas as ações de controle vetorial para o controle da doença. Outra consideração que a gente viu que ela é uma vacina segura e eficaz na prevenção da dengue, ela é um adicional para o controle desta doença, né? E é fundamental seguir todas as recomendações das autoridades de saúde. Então, a estratégia que a gente apresentou agora é essa, né? Agradeço aqui a oportunidade de conversar com vocês e nos colocamos à disposição para as informações que se fizerem necessárias ou se houver outras estratégias, ampliação da vacinação, de locais de vacinação, a gente volta a conversar com vocês. Muito obrigada.